estamos de volta com a Ação Nacional. Queridos amigos, eu quero dizer o quanto é importante vocês participarem desse programa para a elaboração das pautas, das matérias que vocês querem assistir aqui. Então, entre em contato conosco através do nosso e-mail, açãonacional@tvseculo21.org.br, pelo nosso telefone que você já conhece, 0 operadora 19 38719620, e fique sempre de olho em toda a grade da TV Século XXI, todos os programas que são fantásticos para você e para a sua família. Mas nós hoje aqui no Ação Nacional, o assunto é muitíssimo interessante. No intervalo nós estávamos conversando aqui com os nossos queridos convidados, professor Reginaldo, professora Rosana, que é realmente um perigo as pessoas saberem muito sobre a linguagem corporal e utilizá-la de forma inadequada. Agora, é um treinamento, né? Para que a gente possa ir entendendo e vislumbrando o que realmente o corpo está querendo dizer. É um treinamento, professora? É um treinamento que você faz primeiro a partir do que você observa em você mesmo. Tá? Quando a gente entra em contato com a linguagem corporal, você começa a se observar. Porque você começa a perceber que é o seu comportamento que começa a modificar o comportamento do outro. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa agressiva, mesmo que eu não fale isso, é o meu corpo falando isso, as pessoas começam a ter uma reação do quê? De repulsa, né? De antipatia. Se eu modificar esse meu comportamento, por exemplo, de arrogância, eu consigo que o outro tenha um outro tipo de comportamento. Se abra mais. Exatamente. Para o relacionamento. Por isso que às vezes a gente tem medo de falar com algumas pessoas e elas nem abriram a boca, pela postura que elas olham para você, pela a forma que elas estão com o corpo. Elas já entendeu? fecharam a oportunidade para a conversa. Se elas modificarem esse tipo de corpo, que é o que nós estamos sempre acostumados, você também modifica o jeito que você trata a pessoa. Nossa, professor, me diga uma coisa, como que a gente pode usar então essa linguagem corporal a nosso favor? Olha, de diversas formas. A primeira coisa, a gente teria que pensar assim, que parte do nosso corpo ele se movimenta e ele dá um sentido da linguagem corporal. Se a gente começar desde o fio do cabelo até o nosso dedinho do pé, a gente vai descobrir que a sobrancelha, junto com os olhos e com a boca, dá uma configuração, talvez mais de 1000 configurações diferentes de sentimentos e emoções. A questão da proximidade com as pessoas ou o distanciamento das pessoas, isso já diz muito. Por exemplo, uma pessoa muito tímida ou uma pessoa muito intimidada com outro, sente o outro sempre como um ameaçador. Então, a tendência, o que ela faz? Geralmente ela direciona o corpo dela fora da frente da outra pessoa. Se afasta. Se afasta, é uma maneira dela se proteger. Né? E é interessante, o tímido quando começa a pegar amizade, você vai percebendo ele se aproximar mais das pessoas. E aí você percebe o sorriso. Uma pessoa que chega num ambiente e sorrindo, que sinal que ela está dando? Ela está de portas abertas. Pode me conhecer, eu estou aqui tranquilo. Quer dizer, você chega num ambiente e a pessoa fecha a cara ou ela não sorri, você já começa a perceber, opa, pera um pouquinho, tem duas coisas aí. Ou é uma pessoa tímida ou uma pessoa arrogante. Então, essas informações, nesse sentido, você pode começar a usar a seu favor. Agora, a gente fala dessa forma, dá a impressão que é muito fácil entender o que está acontecendo. Não é tão fácil assim, é complicado. É complexo. O que você tem, na verdade, são algumas informações. Na verdade, quanto mais informações você conseguir captar, mais você vai entender de como o outro se comporta. Porque tem que deixar bem claro que não é um gesto que vai definir isso é muito se pouco. a pessoa está É fazendo aquilo. um conjunto de informações que muda detalhar um comportamento. Exatamente, de preferência tem que olhar o rosto inteiro, o corpo, sabe? Mas é muito rápido, o corpo todo. Eu não posso prender só no rosto. Senão fica uma coisa mágica, né, Estela? Parece que eu vejo uma informação e já sei tudo. Não é bem assim, né? Embora aqui eu acho que assim, os olhos dizem muito, né? É a única parte do corpo humano que não mente. Não tem como, né? Os olhos são o espelho da alma, né? Você sabe o que acontece quando a pessoa está com medo? Como? O que acontece? Dilata a pupila. É mesmo? Quando ela está com medo? Tá com muito medo, dilata a pupila. Então a gente já pode perceber se a pessoa está se sentindo afrontada. Exatamente, você percebe. Quando a pessoa está apaixonada também, dilata a pupila. Olha que legal. Emoções muito fortes aumentam a dilatação da pessoa. E a tendência de emoções fortes, quando são prazerosas, sempre existe a maneira de você fazer esse tipo, né? Arquear o lábio. Mesmo que você não dá aquele sorriso totalmente aberto, você faz... Você esboça um sorrisinho. Isso. Então, o rosto, eu acho que ele é muito marcante para que a gente observe essa linguagem. Né? É o primeiro. Mas é todo o corpo, né? Todo o corpo. É todo o corpo. Como bem disse o professor, até o dedinho do pé, a maneira como os pés estão colocados, isso também diz alguma coisa que a palavra não diz. A gente sempre fala assim, que a parte mais importante, normalmente, do corpo, que você não dá valor, e a mais importante são os pés, porque os pés indicam direção.
Se eu estiver conversando com você agora, nesse momento, se eu olhar para os seus pés, eu vou olhar nitidamente aonde que eles estão apontando, qual a direção que ele quer estar. Comigo, para mim, ou eu distante de mim. Olha E é uma coisa que a gente não foi interessante. treinado e você não vai olhar os pés. Você acha que você vai falar, precisando conversar um momento, posso olhar Deixa eu pro olhar seu seu pé? pezinho, dá licença. Mas é o ideal, seria o ideal, entendeu? São coisinhas assim que a gente pode, Isso, né? Nossa senhora, o pé também. Gente, vocês sabiam disso? Que até o pé também diz muita coisa pra gente. Mas, como nós estávamos dizendo, é um treino. A gente precisa aprender a observar. Como as mulheres, historicamente, foram mais treinadas a observar, então elas têm mais essa facilidade de observação, né? Mas nada que os homens realmente não possam treinar para observar melhor, né? É possível a gente dizer, então, está dizendo, acredito que essa pergunta já foi respondida, mas a gente gostaria de enfatizar. Eu posso estar dizendo uma coisa e meu corpo está dizendo completamente o oposto. Pode ser isso? Pode. Pode. Eu posso dar um exemplo Por favor. da ansiedade. Ah, Quando uma pessoa está com medo, ela está ansiosa, quais são as características que acontecem no corpo dela? Então, dilata a pupila, ela começa a ter secura na boca, começa a tremer braços e pernas. Então, quer dizer, uma série de questões fisiológicas começam a acontecer. Então, você imagina, o braço da pessoa tremendo. Só que ela pega e fala assim, não, eu estou bem, eu estou tô normal. calmo. Quer dizer, calmo. então ela falando que está calmo, mas o corpo dela tremendo. Aham. E geralmente o que ela usa de estratégia, de recurso? Ela começa a segurar o próprio corpo com maneira de se defender, com maneira de o quê? Tentar parar com o tremor, por exemplo, do braço. Aham. Então você vê, é o corpo dizendo uma coisa e ela falando outra. E cada vez que ela se prender, mais ela está se travando, mais está se colocando em termos de proteção e de defesa. Exatamente. Entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso, porque o cruzar os braços, né? Nem sempre é incerteza, fraqueza, insegurança. Eu posso cruzar os braços, olha para o meu rosto nesse momento, assim, né? De poder. Arrogante. Arrogante, Exato. né? Entende? Exato. Poder, vamos lá, o domínio aqui é meu. Ou então não quero que você se aproxime. E você vê que depende do conjunto, Estela. Tá vendo? Ó, Os a olhos, expressão. a expressão, o braço, depende Que de um foi? conjunto É. de coisas. Né? Ou até encarando. É exatamente, e aí? Gente Exatamente. do céu, o que nós estamos aprendendo hoje aqui, a coisa... Então, agora, é fácil também a gente identificar, como até nós vimos na matéria, é relativamente fácil perceber quando uma pessoa está mentindo? Relativamente fácil. Não dá para se garantir. Certo. Mas é uma observação, dá para você verificar que a pessoa, ou então, não que ela está mentindo, mas que ela está criando, ela está idealizando uma resposta, ela está enrolando às vezes, né? Dá para a gente perceber isso? Tem algumas características que todos os lugares que você, né, os livros que eles estudam, eles comentam assim, quando você está falando uma mentira, além de você olhar do lado direito, que é o que ela falou para cima do lado direito, você está mexendo com o cérebro, né, um hemisfério direito que é responsável pela criatividade, então você está tentando criar alguma coisa para dar aquela saída, né? Você tem algumas coisas, por exemplo, você não encara a pessoa, né? Você começa a ter coceirinhas rápidas no nariz, depois dá uma coçadinha rápida na orelha, depois uma coçadinha na boca, mas é um conjunto, percebe? Agora, eu tenho muito medo de a gente falar esse tipo de coisa, que são sinais, porque às vezes pode ser, por exemplo, ela tá com algum problema de vou dizer, Ela tá com alérgico, alergia mesmo, e aí ela ela tá começa a com falar, nossa, alergia, tudo ela tá mentindo. Então, é um conjunto, E há né? de se ter aí um bom senso mesmo para observar com cautela, porque senão fica uma fórmula mágica, né? Não é isso, né, Exatamente. professor? Exatamente. Esse que é o medo da linguagem corporal que a gente tem, é justamente não ter uma fórmula mágica, ter um livrinho de receita, né? Que às vezes Não eu fico existe um manual. preocupado. Não. Eu acho que existe sempre uma inferência, né? No sentido de que eu acho que é isso, mas não é. Eu só posso ter certeza com mais informações. Então, quanto mais informações corporais aparecer, mais eu vou poder pegar essas informações, fazer uma análise e entender o que está acontecendo. Então, assim, um gesto, apenas um gesto, é muito pouco, às vezes, para uma informação. Às vezes, até 3, 4 gestos são poucos também. Mas que interessante mesmo. É fora de série, eu acho, que o tema que nós estamos conversando hoje. Tudo que o corpo demonstra e que às vezes a gente não tem nem a capacidade de expressar tanto, né? Porque às vezes nós sentimos essa dificuldade de você querer falar alguma coisa, mas que nem as palavras conseguem expressar o que você quer dizer. E o nosso próprio corpo expressa, né? Já dizia a frase, né? Um gesto vale mais que 1000 palavras, né? Mas que coisa impressionante. É mesmo, não, gente? Isso é verdadeiro. Você percebe pela criança, né? A criança, o gesto dela é totalmente natural, porque ela não teve aprendizagem nenhum, então o que ela revela em seu comportamento é totalmente consciente. E ela não disfarça, não é?
Ela Nada. gostou, ela gostou. Ela é Se ela não gostou, aquilo. ela não gostou. É. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, né, nós vamos criando o quê? Couraças de proteção. A gente começa a se proteger para que as pessoas não percebam o que Isso. realmente Sentimentos. São você está mecanismos de pensando. defesa, né? Porque não é só o sentimento, é o que você também pensa, né? Isso. Todas as emoções, pensamentos. Então, à medida que nós vamos crescendo, a gente vai podando isso. A criança não. A criança é o ser mais natural que existe em termos de linguagem Exatamente. corporal, é a criança. Eu vou deixar uma pergunta para os senhores responderem no próximo bloco, para a gente já ir pensando, né? Há uma diferenciação nessa linguagem corporal de país para país ou de cultura para cultura? Há diferenciação? Mas nós vamos voltar, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador ele vai ficar ligadinho hoje no canal, porque ele quer entender tudo e melhor sobre essa observação da linguagem corporal. Eu falo novamente para você, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo. É muito importante nós sabermos aqui na TV Século XXI a sua opinião sobre os nossos programas, a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui. Então, continue entrando em contato conosco através do nosso e-mail, açãonacional@tvseculo21.org.br. Vá sempre observando toda a programação da TV Século XXI, acompanhando esses programas que são feitos com muito carinho, muito zelo e qualidade para oferecer o melhor para você e para a sua família, para a sua formação e para a sua informação. Então fique aí que nós já voltamos aqui com a Ação Nacional hoje falando sobre linguagem corporal. Até já!